Vamos lá? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16, quem contou, diga amém. Vamos ler então. Eu vou ler na tradução NVT, nova versão transformadora, e vocês acompanham na sua Bíblia. Por isso digo, deixe que o Espírito Santo guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Deixe o Espírito Santo guiar sua vida. Fala assim comigo: deixar o Espírito Santo guiar a minha vida. Olha o versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei. Vamos lá. Veja o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Gálatas. Escute uma coisa. Para você ter uma vida cheia do Espírito Santo, não é mais você que é dono da sua vida. Quem conduz você, quem nos conduz é Ele. Nós andamos hoje, quando alguém é cheio, tem uma vida cheia do Espírito Santo, os anseios das coisas da carne, do passado, aquelas lutas, elas começam a morrer dentro de nós. Você veja que o Espírito Santo quer uma coisa e a carne quer outra. A sua natureza humana muitas vezes está lutando contra a vontade de quem? Do Espírito Santo. Deixa eu te dar um exemplo. O Espírito Santo fala para você assim: ora, e a tua carne diz, vai dormir. O Espírito Santo fala para você, vai para o culto, e a tua carne fala, hoje eu não estou bem. Então você veja que quando temos uma vida cheia do Espírito Santo, a primeira coisa, isso aqui é primeiro. Veja, esse conflito entre espírito e carne começa a cair por terra. Começamos a entender e discernir, que são coisas que nós vamos aprender durante essas segundas-feiras, o que é voz do Espírito Santo, anjo, demônio, tudo isso. Porém, quando a nossa vida é conduzida pelo Espírito Santo, nós temos uma vida cheia do Espírito Santo. Uma das coisas que, quando estamos cheios do Espírito Santo, falei comigo assim: o meu comportamento, a minha vida é transformada. Eu costumo usar como exemplo, veja essa caneca. Aqui dentro tem água, ok? Imagine que essa parte de fora desta caneca é a sua alma. Quando nós começamos a encher a nossa vida do Espírito Santo, que eu não vou fazer aqui, virar, senão vai derramar tudo. Começamos a ter uma vida constante em busca do Espírito Santo, que é algo que pouco se fala hoje. Mas o que acontece? Começa a ser derramado dentro de nós. Quanto mais buscamos, o Espírito Santo vai enchendo a nossa vida. E o que acontece com esta caneca se eu não parar de encher de água? Ela vai transbordar e vai começar a molhar as laterais dela, de fora. Assim a alma.
Sabe por que muita gente não é transformada? Porque ainda a sua velha natureza ainda dirige a sua vida. Porque quando o Espírito Santo, ele cresce dentro de nós, porque eu e você, se não vigiarmos, podemos apagá-lo dentro da gente. Mas uma vida transformada, uma vida cheia do Espírito Santo, uma das coisas que começa a mudar é a minha alma. A minha alma é o centro das minhas emoções. Assim como está a minha alma, assim está o meu semblante. Se a minha alma, se eu estou tendo uma vida cheia do Espírito Santo, a minha alma começa a ser curada. Ela começa a ser transformada. Entenda isto. A preciosidade que é ser uma vida cheia do Espírito Santo. Pessoas que perdem a paciência facilmente. Pessoas que os seus comportamentos continuam o mesmo, ainda que outrora era antes da sua conversão. Então significa que ainda está tendo conflitos dentro dele. É interessante, uma historinha que diz assim, que uma floresta estava pegando fogo e tinha um sapo na floresta, ele ia sair da floresta, atravessar a lagoa. Quando ele foi para sair, o escorpião gritou: sapo, me dá uma carona, deixa eu ir em cima das suas costas. E o sapo disse: você é maluco, escorpião, você dá ferroada em todo mundo. Se eu colocar você nas minhas costas, você vai me dar uma ferroada. E o escorpião disse: não, eu mudei, não sou mais o mesmo. Eu sou escorpião, mas eu mantenho a fidelidade com você. Claro, pode confiar em mim, eu vou me manter fiel. Então tá bom. O sapo pegou o escorpião, montou nas suas costas e lagou adentro. Chegando quase do outro lado da lagoa, já longe do perigo, veja só, de repente, aquelas costas macias do sapo, gelada, começou a dar calafrio no escorpião. De repente o escorpião, pum, deu uma ferroada nas costas do sapo. E o sapo gritou: ô escorpião, você não disse que ia manter um voto de fidelidade comigo? Que você não ia fazer isso comigo? Aí o escorpião vai e fala assim: é a minha natureza, não adianta. Veja que o escorpião disse: não adianta, essa é a minha natureza, eu sou desse jeito mesmo, eu não tenho culpa. Agora eu vejo aqui para você, aquele sapo experimentou uma infidelidade do escorpião. Agora vamos trazer para nós aqui hoje. Escute uma coisa. A palavra de Deus diz, em Jeremias 3, 22, 23, assim: a benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Fala assim comigo: grande é a sua fidelidade. Então, se eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo, a minha fidelidade é com Deus e quem está na minha frente. Se eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo, eu vou permanecer fiel, porque quem está dentro de mim é fiel. Está entendendo? Aí você fala: às vezes eu não consigo. Se nós queremos ter uma vida cheia do Espírito Santo, tanto no horizontal, no vertical, com Deus e com o homem, tem que ser igual. Tem que ser igual. Quem experimentou desse novo nascimento e quem experimentou deste cheio do Espírito Santo, ele não vai mais
procurar externar o seu velho homem, cheio do Espírito Santo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você continua falando isto? Eu sou assim mesmo. Eu sou desse jeito. Eu falo o que eu tenho que falar. O que dá na telha eu falo. Eu não sou de guardar muito, eu vou e falo e acabou. Então eu posso dizer uma coisa, está tendo um conflito aí. Esse conflito é a sua carne e o Espírito Santo falando com você esta noite. Eu quero encher a tua vida. Eu quero encher a sua vida espiritual. Porque é impossível nós continuarmos assim. Continuar tendo as mesmas atitudes que tínhamos como antes. Escute uma coisa. Quando Jesus ele morre e ressuscita ao terceiro dia, depois ele encontra com os discípulos. E Jesus, lá em Lucas 24, 45 a 53, a Bíblia vai dizer que o Senhor abriu a mente deles. Abriu o entendimento. Por que abriu o entendimento? Porque esses discípulos, eles estavam salvos, mas ainda eles não estavam o quê? Cheio do Espírito. Salvo, depois cheio do Espírito. Só que Jesus abriu o entendimento deles, porque tinha coisas que era difícil entrar aqui, entender. Você já viu aquela pessoa que você fala, você fala, meu Deus, será que esse vai? Será que é? Parece que você fala, a cabeça parece que é fechada. Só que chegou um momento, Jesus, ele vai até os discípulos, soprar o Espírito sobre eles. E a Bíblia vai dizer que, o entendimento deles abre. Aqueles discípulos, eles estavam recebendo algo de Deus para entender as coisas que aconteceriam no futuro, o que eles iriam viver. Escute, falar para eles, volta para Jerusalém, era deixar eles apavorados, porque Jerusalém foi o lugar que aparentemente foi da derrota deles. Mas não foi, porque Jesus onde foi crucificado. Então eles foram perseguidos e eles tinham um pavor de voltar para lá. Só que Jesus fala para eles, depois disto que Jesus abre o entendimento deles, eles começam a entender os mistérios de Deus. Tem coisa na sua vida que está difícil entender, mas se prepare, que uma vida cheia do Espírito Santo vai mexer até com o teu pensamento, vai mexer até com a tua vida, com a tua cabeça, porque tem coisas que você demora para entender, demora. Fala assim para o teu irmão, deixa eu te incomodar um pouco. Se você demora para entender de coisas que Deus está falando, fala assim, eu profetizo que hoje virá uma revelação do céu para você. Escute isto. Quando nós começamos a ter uma mente aberta, a teimosia vai embora. Vou falar de novo. Deixamos de ser a velha natureza do escorpião. Quando a mente é aberta pelo Senhor, passamos a ter outro comportamento. Fala assim comigo, outro comportamento. Eu vou te mostrar que o lugar que eles tinham medo é o lugar que eles passaram a louvar a Deus. Aonde? Jesus disse, fica onde? Jerusalém. Eles fugiram de Jerusalém? Não, porque o Senhor abriu a mente deles e eles receberam o sopro do Espírito. Só que Jesus disse, aonde era o lugar que vocês tiveram medo, é o lugar aonde vocês receberão poder, que vai vir do alto
e vocês receberão o Espírito Santo. Oh, glória! Escute uma coisa: quando nossa mente é aberta pelo sopro do Espírito, sopro de Deus, veja, uma das coisas que começam a acontecer de transformação, uma vida cheia do Espírito Santo, aquela cabeça dura, aquela cabeça que é difícil de entrar, de aceitar o que Deus tem, isto é mudado. Não ficamos mais dizendo, é que é a minha natureza. Não, a sua natureza hoje é outra. Hoje a tua natureza é de Deus, você nasceu de novo. Só que, quando eles estão ali, somente 120 dos 500 ficaram juntos orando, orando sem parar. Imagine eu falar para a igreja, vamos dar as mãos, vamos fazer um ciclo aqui no lugar, só vamos parar de orar, hora que descer do céu o Espírito Santo sobre nós. E assim eles ficaram. O lugar que eles tinham medo, o lugar que eles tinham pavor, é lá mesmo que eles começam 120. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, derrama do teu Espírito Santo. Senhor, visita a nossa vida. Senhor, olha a tua pai. Começar a orar sem parar, sem parar. Nós paramos de orar por pouca coisa, né, gente? Nós paramos de ir na igreja por besteira, né? Nós paramos de buscar a Deus com propósito, com tanta bobeira. Perdemos oportunidades que Deus já preparou de antemão para nossas vidas. Só que Jesus disse, fica onde você está. Não me questione. Somente ore. Fala assim comigo, somente orar. Então veja, uma coisa que eu aprendo. Às vezes nós temos mania de culpar o lugar que eu estou, aonde eu moro, a igreja, seja lá onde, é porque a minha vida dá errado. Mas eles viram que o problema não era o lugar, o problema era eles mesmos. Que depois que a sua mente foi aberta, eles nem se preocuparam com aquele lugar mais. Se iam ser perseguidos, olha para o teu irmão e fala assim, acorda que senão você não recebe nada. Eu estou te ajudando, irmão, estou te ajudando. É uma batalha espiritual, vai em frente, dá aí, chacoalha, oh, glória a Deus, faz alguma coisa aí, vamos embora, vamos para cima. Fala assim, vamos para cima, vamos embora. Então veja, você está entendendo? Às vezes muitas pessoas não conseguem parar em nenhum ambiente. Há pessoas que não têm raiz, tem pessoas que sempre culpam o lugar, a família, a pessoa, o trabalho, mas o problema estava onde? Na mente. Aqui, fechada. Quando receberam o sopro, a mente abriu. O medo foi embora. O medo foi embora, o pavor foi embora. Eles começaram a se alegrar. Começaram a fazer o que eles não estavam fazendo mais, louvar. Olha que outra coisa interessante, o que eles não estavam fazendo, orar. Orar, fala assim comigo, orar. Como é que eu vou ter uma vida cheia do Espírito Santo, ter uma vida contínua cheia do Espírito Santo, se eu não me preocupo em buscar? Então estes homens, a Bíblia vai dizer que veio naquele ambiente um som. E essa palavra som em Atos 2:2 significa ecos, que é a mesma coisa que um bramido de onda. O que eu quero dizer para vocês? Que o derramar do Espírito Santo naquele dia foi audível. Não foi um silêncio. Irmão, o Senhor vai fazer barulho na tua vida em nome de Jesus. Então veja, fala assim comigo, vem um som. Fala assim, que venha este som hoje sobre a minha vida.
E de repente veio um vento. Fala assim comigo, o vento. Primeiro, todos ouviram o som. O vento é como uma forma que veio o Espírito Santo. Significa o quê? Por que vento? Vento quer mostrar que ele é soberano. Vento significa que há liberdade. Ninguém conduz o Espírito Santo. Quando veio o vento, significa que o Espírito Santo é livre. Ele sopra aonde quer. Fala assim comigo, ele sopra aonde quer. Fala assim, sopra na minha vida hoje, Espírito Santo. Os homens podem até medir o vento, mas não mudar o curso do vento. Assim é o Espírito Santo, ninguém pode. Só que nós estamos vendo aqui um momento que nós, quando você, ou se você já fez teologia, ou é um estudioso, nós sabemos que na teologia, que eu não gosto de ficar falando isso aqui no púlpito, para fazer nenhum tipo de demonstração, nós temos duas coisas quando aprendemos sobre o Espírito Santo na teologia. Nós temos cessacionista. Uma palavra difícil. Cessacionista. Quem são esta turma? São aqueles que acreditam que o Espírito Santo, os dons, parou na morte dos apóstolos. Cessou. Quando morreu o último apóstolo, João, não teve mais derramar do Espírito. Parou. Só que nós somos o povo continuista. Vou falar de novo. Para mim e para vocês, os dons não acabaram. Os dons não cessaram. O Espírito Santo não cessou. Então veja, para aqueles que crê, tudo bem? Mas só que eu acredito fielmente num povo que é continuista. O que é? O Espírito Santo ainda continua batizando com o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda continua derramando sobre a igreja de Jesus. Quem está recebendo aí? Então veja, naquele momento, eles recebem como línguas de fogo. Fala assim comigo, línguas de fogo. Veja, é interessante que o fogo ilumina, purifica. Quando Moisés recebeu as leis no Monte Sinai, significa leis de fogo. Evangelho é evangelho de fogo. Agora, quando recebemos essa língua de fogo, fogo queima o quê? O que não presta. Quando eles receberam essa língua de fogo, eles começaram a falar a língua daquelas nações que estavam na festa de Pentecoste, porque eles estavam começando a andar com uma vida cheia do Espírito Santo. Isso aqui é uma introdução para os próximos dias. Veja, quando eles começaram a falar nas línguas, dos idiomas daquele povo, línguas de fogo, disseram que eles estavam bêbados, pelo comportamento deles diferente. Uma vida cheia do Espírito Santo muda sim o comportamento de alguém. É visível. Eu não preciso falar, sou crente, sou religioso, sou cristão, olha isto, olha como eu mudei. Eu não preciso falar que eu mudei. A minha vida vai dizer isso sim ou não. Porque quando eles estavam sendo confundidos com pessoas bêbadas, mas eles não estavam bêbados, eles estavam cheios do quê? Fale comigo, cheio do Espírito Santo. Porque em Atos 2:4 diz assim, eu falo e vocês repetem. Fala assim, Atos capítulo 2,
versículo 4. E todos, quem está aqui comigo? Fala assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Que o Espírito Santo encha a tua vida hoje. Escute uma coisa. Todo mundo fala: eu quero ter o Espírito Santo. Sim ou não? Não diz? Você não ouve falar? Eu quero ter o Espírito Santo. Agora, o Espírito ter alguém diferente. Que o Espírito Santo tenha você a partir de hoje. Que é o que nós estamos buscando esses dias. Porque muitos até nunca ouviu falar sobre essa questão de Espírito Santo. Apóstolo, e sobre falar em línguas estranhas? Vamos falar, mas não hoje. Mas falar em línguas significa glossolalia. Fala assim comigo: glossolalia. Glosso, língua, lalia, falar. Então, glossolalia significa línguas diferentes na vida cristã. Então, é um dos primeiros fenômenos que acontece quando alguém é batizado com o Espírito Santo. Não tem como você imitar ninguém. Não tem como. Não tem. Uma certa feita, muitos anos, muito tempo atrás, eu e a bispa fomos fazer uma visita a uma pessoa e de repente esta pessoa caiu de joelhos e começou a falar em mistério. E o Espírito Santo, aí entra o discernimento do Espírito, tá ok? Eu estou só abrindo um parênteses. E o Espírito Santo falou para mim assim: não sou eu que estou falando aí. E eu falei: eita, como é que eu vou falar agora, Jesus? E o Espírito Santo falou de novo: não sou eu que estou falando. Eu falei: já entendi, Espírito Santo. Aquela pessoa de joelhos repreendia o mal que estava nela. Na mesma hora mudou a cena. A pessoa ficou possessa. Era um ser maligno tentando imitar o que era de Deus. Mas ao mesmo tempo foi revelado. Por quê? Porque quando você procura andar com a vida cheia do Espírito Santo, você não é enganado pelo diabo. Escuta isto. Quando aconteceu essa experiência, foi algo tremendo, porque muitos nessa hora já começaram a rodopiar da glória. Ô terra, já foi recebido. E não era o Espírito Santo. Era um outro Espírito. E por isso que nós estamos aqui estas segundas-feiras, hoje é o segundo, essa busca do Espírito Santo. Lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31, que abri aí? Atos 4, 31. Meu Deus, o que aconteceu? Eu acho que eu vou ter que parar já, irmãos. O relógio está andando. Atos 4, 31. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Lê aí. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Depois que todos da redenção plena começaram a orar, desceu poder do céu na igreja. O poder de Deus desceu na terra, e os crentes dentro da redenção plena ficaram cheios de poder. Segunda coisa, e cheio de coragem. O medo vai cair por terra esta noite em nome de Jesus. Levanta suas mãos e fala assim:
quando a redenção plena começar a orar, Espírito Santo, treme este lugar e encha a minha vida deste poder. E a igreja crescia. Em Atos capítulo 10, já estou encerrando. Veja, Atos capítulo 10, versículo 44. Olha o que está escrito aí. Atos 10, 44. Agora o Senhor leva Pedro a uma província, que aonde naquele lugar era um soldado romano italiano, que junto àquele povo de uma igreja gentílica vai receber este poder. Em Atos 10, 44 diz: enquanto Pedro ainda falava, ou quanto pregava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram a mensagem. Enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo já começou a descer aqui nesta casa. Vou falar de novo. Enquanto eu estou orando, eu estou pregando, o Espírito Santo já está derramando aqui neste lugar. Aí no versículo 45 diz: os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados do que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Olha o Espírito Santo. A igreja não parava. Por que nós vamos ter que parar de falar sobre o Espírito Santo? Por que muitos hoje não oram mais falando com o Espírito Santo? Muitos hoje em sua oração não sabe começar uma oração falando com quem? O Espírito Santo. Jesus disse: eu vou, mas eu deixo com vocês o Consolador. Consolador significa o mesmo, igual, que vai ficar até a consumação dos séculos com vocês. Vocês não ficarão sozinhos. Aleluia. Enquanto pregava, os gentios eram tocados pelo Espírito Santo. Em Atos 19, e aqui eu vou encerrar. Atos 19, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo foi para as regiões altas, de onde? De Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Versículo 3. E ele pergunta: então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo: o batismo de João. Responderam eles. Versículo 4, disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo eles, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o quê? Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram todos, ao todo, 12 homens. Paulo entrou, versículo 8, na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles endureceram e se recusaram a crer. Começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo se afastou-se deles, tomando consigo os discípulos. Passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Versículo 10. E isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia
ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Por que que nós estamos na segunda-feira em busca do Espírito Santo? Porque milagres extraordinários vão continuar. Eu não disse que nós somos o povo da visão, teologia continuista? São aqueles que ainda continuam crendo no batismo com o Espírito Santo, no milagre, o que está dentro da Bíblia. Mas uma coisa eu quero chamar a atenção de vocês. Apóstolo Paulo vai até este povo, e quando ele fala do Espírito Santo, aquele povo nunca ouviu falar. Sabe quantos anos se passaram do batismo com o Espírito Santo? 25 anos se passaram. E aquele povo nunca mais ouviram falar, ninguém ouvia falar sobre o Espírito Santo. E Paulo começou a ensinar que não era só o batismo para arrependimento, mas também, quando alguém se converte, ele precisava receber esse enchimento do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém entrega a sua vida a Jesus Cristo, existe uma conversão verdadeira. Anote isto para você não esquecer. Vai acontecer o primeiro batismo no Espírito. Não é com o Espírito. O batismo no Espírito é quando eu e você entregamos a vida para Jesus. O Espírito Santo faz isso. Tudo que é ruim, podre, demônio, sai, porque eu recebo o batismo no Espírito. Aí, depois de convertido, Paulo chegou à necessidade. Agora vocês precisam do batismo com o Espírito. Agora vocês precisam receber o dom e ter uma vida cheia do Espírito. E entender que quando eu tenho uma vida cheia do Espírito, não é só para mim, mas é para o outro que está perto de mim. Mas aqui vai mostrar no versículo 9, e aqui paramos. Você veja que eles, alguns, endureceram o coração. Diga comigo, endureceram o coração. Veja só, esse endurecer o coração, preste atenção que isso é forte. Eles rejeitaram o Espírito Santo. Eu não quero. Há pessoas que infelizmente às vezes está dentro da igreja, o seu coração está uma rocha. O Espírito Santo quer entrar, mas o seu coração está duro. Ele, em vez de estar prestando atenção, não que esteja vendo alguém fazer isto, mas ele está preocupado lá fora, olhando para o celular, vendo mensagem que está chegando no Instagram, no WhatsApp, e não está se preocupando pelo que está acontecendo dentro da igreja. O coração dele está duro. E pelo coração dele estarem duros, que nem uma pedra, o Espírito Santo foi rejeitado. Deixa eu te falar uma coisa, não rejeite aquele que quer inundar a tua vida hoje, que é o Espírito Santo. Deus está falando desde o início. Veja que louvores maravilhosos Leandro cantou. Se o Leandro não tivesse aberto o seu coração um dia para Deus, ele não estaria aqui. O Leandro estava com o coração duro, foi parar debaixo de uma ponte, usar crack, ficou por tempos. Hoje a família é grata por ele ser esta pessoa que ele é. Homem cheio do quê? Espírito Santo. Porque se não fosse cheio do Espírito Santo, não conseguiria ficar aqui em cima deste altar. Porque aquele que brinca com Deus não permanece muito tempo. Então você veja, aqueles homens rejeitaram. Fala assim comigo, rejeitaram. Fala assim, porque o seu coração estava duro. Não acabou o culto, quero ir embora. Vamos, não passa logo. Esse baixinho não para de falar. O que aconteceu?
Ele está engatado na sexta marcha. Ele não fecha a boca. Daí fica o outro, fala assim, você falou alguma coisa para ele, mandou uma mensagem para a secretária, o que está acontecendo com a minha vida? Aí a pessoa fala do lado assim, não, é o Espírito Santo que está te pegando na curva hoje, que está fazendo você acordar, porque o Espírito Santo tem uma obra linda na sua vida. Só que além de eles rejeitarem o Espírito Santo, esse aqui é brabo. Depois de rejeitar o Espírito Santo, fechar o coração, a Bíblia vai dizer no versículo 9, que eles começaram a falar mal do caminho. Eles começaram a criticar o que eles faziam. Você veja só, você quer ver uma pessoa que tem um coração duro? Ele fala mal dos outros. Ele só critica. Ele não consegue ter paz. Esses homens, eles estavam com o coração duro porque eles criticaram o que estava acontecendo naquela hora. Puxa vida. Lembra quando era para você ter ficado quieto aquele dia? E você caiu no laço do diabo e começou a falar mal de alguém? Lembra? Lembra que o Espírito Santo te trouxe para o culto, te pegou de um jeito, te virou para baixo, mostrou a tua vida, expôs o que você está fazendo, em vez de você dizer, Jesus está falando comigo, você começou a criticar o culto, você começou a criticar o pastor, você começou a criticar o irmão do louvor. Eu já vi pessoas entrar numa igreja, irmão Arthur, e criticaram o irmão que estava tocando, não que aconteceu aqui isso hoje, que eu não sou de ficar dando indireto para ninguém, mas chegou a entrar num culto e falar assim, eu não fiquei naquela igreja porque aquele irmão, aquela irmã estava tocando errado. É porque o coração está duro, está um pedaço de pau, nem é pedra. Quando nós não valorizamos o ambiente que Deus nos insere, é porque o nosso coração está duro. Quando eu começo a criticar, eu não recebo o Espírito Santo. Veja só, quantos ali não foram cheios e começaram a ter uma vida cheia do Espírito, mas rejeitaram. O Espírito Santo, ele quer te encher. Olha só, veja isto, veja só. Bispo Rony, vem aqui. Veja isto. Deixa eu tomar um golinho aqui. Escute isto. Escute isto. Vem cá, Lalesca. Vem cá, Lalesca. Vem cá, Lalesca. Não, a câmera ajuda. Ó, esse é você. Levanta a caneca, bispo. Esse é você. É você aqui. A sua vida vai mudar se você abrir teu coração hoje para Ele. Ele está aqui, ó. A palavra está sendo ministrada. E Ele está derramando. Ele está derramando. E aquele que está com o coração aberto, ó. Será que vai encher? Será que vai? Ó. E começa a acontecer a cura, a alma sendo curada, as feridas caindo por terra, e o Espírito Santo derrama, 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 e Deus vai dizer para você, a partir de hoje, você vai andar cheio do Espírito Santo. Obrigado, bispo. Quer beber? É água santa. Repreendido do Jesus. Amém, queridos? Olha para o teu irmão e fala assim: sabe o que você faz hoje? Rasga o coração. Não se preocupe comigo aqui não. Fala para ele assim: se eu voar, deixa eu voar.
Fala para ele: se eu sair correndo no meio desta igreja, deixa eu correr, não me segure. Cadê o povo que quer receber mais do Espírito Santo? Fica de pé. Faz barulho para Jesus.